Meus queridos, minhas queridas, nós vamos hoje, continuando as catequeses com o Padre PH, falar da oração eucarística número 4. Algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando sobre as respostas. Respostas, quando também, ou aclamações, que a gente faz ao que o sacerdote anuncia, eis o mistério da fé, ou seja, aqui está o centro da nossa fé, o motivo pelo qual nós nos reunimos aqui. Aqui está Jesus vivo, ressuscitado nas espécies do pão e do vinho. Nós temos 3 respostas que a liturgia nos oferece e nós não podemos sair dessas 3 respostas. A mais usada, que comumente todo mundo responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Um anúncio realmente de que Ele está vivo e que Ele deve permanecer entre nós. A segunda, também muito usada, Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda, a segunda vinda. Então, enquanto nós esperamos a parousia, a vinda definitiva de Cristo, nós anunciamos a sua morte e proclamamos a sua ressurreição. Já professamos a fé que Jesus está ali, vivo, sobre o altar. E ali nós pedimos, esperamos a sua segunda vinda. Terceira fórmula, também muito usada, mais curtinha: Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela vossa morte e ressurreição. Então, esta última, também usada, ela é mais curta, mas nós pedimos também por salvação, por libertação, para mostrar o efeito que a morte de Cristo age ou tem sobre nós, nos libertando de todos os tipos de pecado. Oração eucarística número 4, ela é um pouco mais longa, mas ela é uma das mais belas, que conta toda a história da salvação. Então hoje talvez nós demoremos um pouco mais, mas eu gostaria de explicar bem essa oração eucarística número 4. Primeiramente, ela tem prefácio próprio, já explicamos prefácio lá nos primeiros vídeos. Ela tem um prefácio próprio que não pode ser substituído, tem que ser o prefácio dela mesma para poder fazer sentido com o restante da oração eucarística, Então, na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória, só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo, e permaneceis para sempre habitando em luz inacessível. Bom, mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com vossa luz. Uma profissão de fé em Pai Criador, um Pai amantíssimo que é também Criador. Ao que o povo responde: alegrai-nos, ó Pai, com vossa luz. Pedimos a luz. E o prefácio ainda, prefácio é tudo aquilo que vem antes do santo. Então o prefácio ainda continua: eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos cerquem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Deus Pai permanece na glória eterna, em constante adoração dos anjos e dos santos, Com eles também nós, e por nossa voz, tudo que criastes, proclamamos ou celebramos o vosso nome, cantando ou dizendo a uma só voz. Aí vem o santo. Então, o coro dos fiéis se une ao coro dos anjos para a louvação. Então, vem os santos, ou o hino seráfico, o hino dos anjos. Também vocês podem ouvir isso, o hino seráfico, de serafins, dos anjos adoradores, que cantam que ele é santo, 3 vezes santo, só ele é o santo. Muito bem. Continuando a oração eucarística, nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós,
seu Criador, dominassem toda criatura. Então essa oração eucarística também estabelece hierarquia na construção do universo. Deus acima de tudo, sem brincadeira, Deus, o Criador, o homem e o restante da criação. Porque nós somos colocados no 6º dia. O homem ele é criado muito próximo de Deus, da plenitude, né? Então ele realmente é aquele que vem gozar de toda a criação e desfrutar e reconhecer, é o único ser criado que reconhece a grandeza de Deus e livremente presta culto. Continuando a primeira parte, e quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Coloca a humanidade na situação pecadora, a imagem de Adão e Eva, que perde o paraíso, mas ao mesmo tempo já professa essa confiança no Pai de que ele mandaria o Salvador, de que seríamos salvos, não estaríamos abandonados à sorte da morte, como qualquer outra criatura que depois de sua existência acaba. O homem não. O homem ele é socorrido, a humanidade é socorrida, porque Deus o quer, o fez para si. Então, o sentido maior da humanidade é estar junto de Deus, né? Ao que o povo responde: socorrei com bondade os que vos buscam. Então, Deus nunca nega auxílio a quem o busca. Seguindo a oração, e ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança de salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Então veja, ele está seguindo uma linha, assim, a oração eucarística segue uma linha que vai crescendo, vai professando uma fé. Por isso que eu falo que é uma oração eucarística lindíssima, a oração número 4, né? Lembra do tempo dos profetas que falavam em nome de Deus. Profeta, falar em nome de. O que é o profeta? Quem é o profeta? É aquele que fala em nome de. Então, o profeta de Deus fala em nome de Deus, né? Terminado isso, o povo aclama: por amor nos enviastes vosso Filho. A igreja proclama que foi por amor que ele veio, né? A oração eucarística continua, número 4, continua num tema maravilhoso. Olha isso aqui. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. História da salvação. Verdadeiro homem, concebido pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana. Nasceu, cresceu, desenvolveu e morreu. Aí o texto é claro, menos o pecado. Em Jesus nunca faltou fazer a vontade de Deus, nunca se afastou do Pai, nunca perdeu a amizade do Pai, que é o que o pecado faz na nossa vida, né? Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. Vem dar sentido para a humanidade. E para realizar o vosso plano de amor, o plano de amor é do Pai, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Então é a paixão de Cristo e a oração eucarística relembrando toda essa ação salvífica de Cristo. Ao que o povo responde: Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. Continuando a oração eucarística, nós nem chegamos na consagração ainda. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, para Jesus, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Que obra é essa? A obra salvífica. Então Cristo, na cruz, ele se oferece por amor. O primeiro dom que ele faz ressuscitado é enviar o Espírito Santo, ou melhor, quando ele vai para o céu,
é enviar o Espírito Santo do Pai para santificar a criação toda, e é o Espírito Santo agora quem vai levar à plenitude a obra. Por isso que nós vivemos na igreja o tempo do Espírito Santo, ou seja, o tempo do Pai no Antigo Testamento durante a criação, o tempo do Filho durante o tempo que ele esteve aqui humanizado, encarnado em nosso meio, e o tempo do Espírito Santo, que é o tempo da igreja, que veio para santificar todas as coisas e levar o povo à plenitude da fé. O povo proclama: santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Vocês vão ver depois, seguindo o texto, que as respostas vão confirmando o que a liturgia nos diz. A igreja confirma ou afirma aquilo que a liturgia então vai celebrando ali na oração eucarística. Aí vem o momento da invocação do Espírito Santo, em que o sacerdote, pondo a mão sobre o altar, pede que o Espírito Santo venha santificar essas oferendas, tudo aquilo que está sobre o altar. O padre já colocou toda a assembleia e elevou e apresentou para Deus. Ali agora ele invocando o Espírito Santo, porque os padres têm as mãos ungidas, então ele invoca o Espírito Santo para que o Espírito Santo consagre tudo aquilo que está sobre o altar. Não é só o pão e o vinho, mas é toda a igreja ali presente que oferece este sacrifício, tá? Por isso nós nos pedimos que o mesmo Espírito Santo, santifique essas oferendas colocadas sobre o vosso altar, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar esse mistério. Então, nesse momento, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o sacerdote traça o sinal da cruz sobre o pão e o vinho para santificar realmente e marcar aquelas oferendas, e não só as oferendas, mas também o povo que oferece, com o sinal da cruz, o sinal do Cristo Salvador. Daí a grande importância de participar da missa, para que também você tome parte nessa santificação ou nessa consagração, ok? Aí vem a oração da consagração, não vou repetir aqui até para não demorar muito, mas logo após o eis o mistério da fé, que a igreja se levanta, porque estava ajoelhada, se levanta para proclamar a presença de Cristo ali, é nessa hora que se levanta, sempre no eis o mistério da fé, nunca no Pai Nosso. Antigamente nós aprendíamos que tinha que ficar ajoelhado até no Pai Nosso, mas não. A gente se ajoelha na vinda do Espírito Santo, quando o padre impõe as mãos sobre o altar, e se levanta para proclamar eis o mistério da fé. A igreja se levanta como o ressuscitado para professar a fé que ele está ali presente através das 3 fórmulas que nós falamos no começo desse vídeo, né? Depois segue seguindo, celebrando ao Pai a memória da nossa redenção, da nossa libertação, da nossa salvação, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Ele morreu e foi junto na mansão dos mortos, libertar todos aqueles que vieram antes dele, porque é só a morte de Cristo quem tem o poder de salvar, de ressuscitar, de santificar. Então, todos os que morreram antes de Cristo aguardavam essa redenção, aguardavam a oferenda perfeita que Cristo realizou na cruz. Então, ele desce à mansão dos mortos e vai restaurar, desde o primeiro homem que professou a fé, que teve inteligência e reconheceu a Deus, até a véspera da sua morte. Todos ali estão salvos na redenção. E diz ainda, proclamamos a sua ressurreição e ascensão à sua direita, e esperando a sua vinda gloriosa, vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Gente, olha que coisa mais linda isso. Quer dizer, a gente na liturgia dizendo que todo o mistério da cruz se atualiza, se torna vivo, se torna atual de novo, ali naquele momento, naquele altar. É Páscoa, é
de novo o sacrifício que se atualiza, que vem para nos salvar, né? Ao que o povo responde: recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E o sacerdote continua: olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Que corpo é esse? É o corpo da igreja reunida no corpo de Cristo. Então é a igreja toda reunida no mistério da Eucaristia. Reunidos num só corpo, nos tornemos em Cristo, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor de vossa glória. Então, toda vez que o sacerdote celebra a Eucaristia, ele atualiza esse mistério de Cristo, ele reúne a igreja no corpo de Cristo pela ação do Espírito Santo. Só o Espírito de Deus é capaz de fazer isso. E aí ele apresenta com Cristo toda a igreja ali reunida, também a ação do Espírito Santo. Ao que o povo responde: fazei de nós um sacrifício de louvor. Depois o padre vai lembrar da igreja, é o momento em que ele lembra do Papa, do seu bispo, cada paróquia, cada diocese, né, separadamente, e os bispos, presbíteros, diáconos, todo o povo que conquistastes. O povo proclama: lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Depois o sacerdote pede pelos que já morreram. Toda a oração eucarística a gente reza pelos mortos também, lembrando que esse sacrifício da cruz restaura todos os fiéis falecidos na glória do Pai. Então sempre a igreja da terra lembrando a igreja da glória, invocando os méritos dos santos e santas, né? Ao que o povo responde: a todos saciai com vossa glória, quer dizer, a nossa felicidade só será plena e eterna na glória dos céus. Já podemos experimentar a alegria do céu a cada missa, mas principalmente em cada missa já pedimos também para ser introduzidos na glória celeste, lá onde nós teremos a paz definitiva, a alegria perfeita, a saciedade completa e tal. E pedimos, enfim, a todos nós, filhos e filhas, que pela Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, o seu esposo, invocamos a Mãe de Jesus e o Pai adotivo de Jesus, né? Os apóstolos, os santos, todos, para alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, com todas as criaturas libertas da corrupção, do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso. E depois a doxologia. Antes o povo aclama, né? Concedei-nos o convívio dos eleitos. A gente pede a glória novamente. E aí vem a doxologia, né? Por Cristo, com Cristo, em Cristo, onde o sacerdote eleva novamente o cálice e a patena, oferece toda a igreja ali presente e a igreja do céu e da terra que se unem. É a oração eucarística mais bonita e mais completa que a gente tem, é a oração eucarística número 4. Um pouco longa, mas que merece realmente ser estudada parte a parte, trecho a trecho, para que a gente participe numa próxima ocasião em que rezarmos essa oração eucarística, conscientes de que é uma oração belíssima da igreja e que vai nos aproximando cada vez mais do altar. Espero ter ajudado a todos com essa catequese e com a bênção do Senhor nosso Deus, que é Pai e Filho e o Espírito Santo. Amém.